As pessoas são tão cruéis, mesmo tendo a centelha divina. Seria porque tem os genes dos Anunnaki e Igigis? A nossa genética, ela tem sim um padrão que puxa um pouco esse lado instintivo dos Anunnaki. Mas não necessariamente a reação que nós temos, a crueldade do ser humano, a maldade, o egoísmo, não necessariamente é culpa de uma genética Anunnaki. Porque esta genética adâmica, ela tem a possibilidade de suportar a ativação da luz da alma, a centelha divina. Então, o que aconteceu? Foi uma anomalia. Por um lado, um corpo adâmico com instintos e impulsos emocionais primitivos, que não são necessariamente essas emoções exacerbadas que nós temos, mas é o básico do instinto primitivo, né? Que todos os animais e todas as raças humanas planetárias têm, só que deveria ser no mínimo 20% de padrão emocional. O que aconteceu? Com a presença da alma e o corpo adâmico, com a manipulação genética que houve, aconteceu uma anomalia, que foi despertado 100% das emoções. Nenhuma raça tem 100% das emoções, esse exagero emocional, somente na raça humana, na raça adâmica, porque existe essa conexão de um ser encarnado num corpo com a centelha divina. E essa mistura vibratória e genética causou essa reação de dualidade. O ser humano tem um lado bom e um lado ruim. Só que o lado ruim parece que é maior, mais forte, né, do que o lado bom. Então a psicologia, ela vive discutindo essas questões, as teorias, né? Algumas abordagens de psicologia acham que o ser humano é meramente condicionado através do comportamento, estímulos e respostas. E se o ser humano é condicionado positivamente, ele vai fazer o bem. Se o ser humano é condicionado negativamente, ele vai fazer o mal. Então, a abordagem comportamental ou behaviorista, né, como muitos dizem, ela puxa muito para esse lado da análise simplesmente ou do resultado ambiental ou da genética do corpo humano, das reações instintivas do ser humano. Já a psicanálise vai se aprofundar nas emoções, na natureza da personalidade, no ego, só que puxa também muito para o lado negativo, para o inconsciente, que o ser humano é neurótico por natureza. E existem outras abordagens que trazem a visão de que o ser humano, no fundo, ele tem um lado bom, ele é positivo. Então, além da abordagem psicanalista de Freud, existe a abordagem humanista e também a Gestalt, a abordagem do Jung, dentre outras que vão levando para uma visão mais humana, como se o ser humano tivesse realmente um lado espiritual, que fosse positivo em contrapartida ao lado humano dele, um lado animal, um lado do ego. Então essa dualidade humana sempre foi o estudo da psicologia, né? Mas, de fato, o que é isso? Por que temos essa dualidade? Porque parece que uma hora somos conscientes, somos pessoas boas, e às vezes as emoções nos levam a uma natureza cruel, maldosa, egoísta. Porque sim, porque nós temos esses dois lados dentro de nós. E esse desenvolvimento de controle emocional faz com que esses dois lados sejam equilibrados gradualmente. Assim nós vamos alcançando essa fusão que, através das emoções e das energias que vamos trabalhando em nós, a gente vai transmutando também. Porque tudo isso é combustível de transmutação, as emoções. Por isso que nós temos uma faca de dois gumes na nossa mão. Ou a gente vai usar ela em nosso benefício ou em nosso malefício, né? Infelizmente. Então a gente tem que buscar ter consciência sobre essa anomalia emocional. Somente o desenvolvimento próprio, o autoconhecimento e o desenvolvimento transmutativo que vai nos conduzir a essa compreensão. E além disso,
nós estamos percebendo que quanto mais ocorre uma manipulação através da alimentação, toxinas, enfim, nem vou falar mais o que eles fizeram, né? Porque vocês sabem, as picadas que todos levaram, leva a um bloqueio da funcionalidade desse corpo adâmico, alterando o nosso código genético, impedindo que ocorra uma mutação genética que vai trazer um maior equilíbrio para essas frequências da dualidade emocional. Então, não é que a genética Anunnaki deixou a gente nessa condição. Sim, existe uma relação. Só que nós também, como espírito, não somos assim tão bonzinhos, não. A gente tem que evoluir muito espiritualmente. Só que somos levados pelo instinto primitivo a agir através do egoísmo. E a maldade nasce desses traumas emocionais. Mas quando você desenvolve a consciência e aumenta o padrão da sua alma, aumenta a frequência de luz que você tem, automaticamente a consciência se expande e você tem o maior controle sobre seus veículos humanos de manifestação, que é o corpo físico, a mente e as emoções. Então você consegue ter um equilíbrio maior nessa dualidade emocional de frequências mentais, né? Sei que fizeram uma mutação genética no DNA humano. Vai ser possível voltar o que era antes? Sim, é possível essa correção do código genético, essa engenharia reversa genética. E é isso que nós estamos pesquisando e trabalhando em Dáquila, para em breve, através do nosso laboratório de genética que será lançado, nós vamos ter condições, junto com os geneticistas, os médicos, todos os pesquisadores da área, de trazer essa grande descoberta que vai revolucionar a ciência médica. Com certeza, isso vai ajudar muito no processo transmutativo das pessoas, inclusive o nosso, né? Então, essa busca pelo prolongamento da vida está intimamente ligado a essa correção do DNA. Além de corrigir o cromossomo 2 e 3, que foram cortados em suas hélices, também temos que reativar o DNA lixo, que a ciência chama de DNA lixo, né? Porque para elas é uma parte da cadeia do código genético que não serve para nada, que é inativo. Na verdade, não, está desativado. É o DNA lixo que, na verdade, vai se transformar no DNA mais importante que nós temos que ter. Então, a ciência vai ter que avançar muito para perceber que existe uma correção. E os verdadeiros geneticistas sabem que houve manipulação genética. Estudando o genoma, percebe-se claramente que tem algo ali que foi manipulado. Quem que manipulou? Existe uma inteligência que mexeu ali. Então eles estão curiosos, né? Alguns dizem que foi obra de Deus. Será mesmo? Foi obra de Deus? Pois é. Os Anunnaki manipularam geneticamente a raça humana em toda a Terra. E agora, com certeza, nós vamos fazer um movimento reverso. Esse é um dos compromissos dos dimensionais aqui, principalmente os geneticistas, os médicos, as pessoas que têm já essa consciência e não têm medo de perder os seus diplomas, né?